Olá você, amigos do rádio, amantes da radiofonia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um podcast TCM Memória do Rádio. Hoje, mais uma vez, trazendo dois convidados muito especiais, né? Muita gente já conhece o trabalho deles, é o terceiro podcast Memória do Rádio. E hoje nós vamos começar aqui com uma figura que já tem uma estrada já de décadas na comunicação de Mossoró e um outro mais jovem, digamos assim, tem a metade dos anos de trabalho do que esse outro nosso convidado aqui. No entanto, para iniciar na carreira, se inspirou exatamente nesse convidado veterano que vai estar conosco hoje aqui. Vamos trazer duas gerações do rádio de Mossoró. Vamos conversar com Edmar Castro, da 95, e Martins Coelho. Bem-vindos aqui ao nosso podcast, Martins. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, viu? É isso uma aí. Alegria muito grande porque a gente se sente até gratificado, né, de ser convidado para mostrar o trabalho da gente, né? Apesar dos dias que Você é uma legenda do rádio local, né, amigo? É. A gente sabe disso. E aí, Edmar, tudo bem com você? Tudo bem, Tássio. Primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar pelo trabalho. Você está preparando um livro aí, contando a história do rádio de Mossoró e falando dos radialistas, contando coisas incríveis. E eu estou muito feliz de estar aqui ao lado de Martins Coelho, Olha o cara só, que eu rapaz. ouvia quando era criança, foi minha inspiração no rádio. Talvez eu esteja aqui até hoje por causa dele. Ouvia Obrigado. quando criança e me apaixonei pelo rádio. E eu estou muito feliz de estar aqui ao lado dele. Maravilha, que coisa boa, né? Poder realizar isso aí, saber que um dia ouviu aquele comunicador que você tanto se inspirou e hoje pôde, além de atuar na profissão, tá também aqui ao lado hoje contando, vamos contar as histórias. Isso. É bom demais para você também, né, Martins? Saber que pôde influenciar alguém também a ser comunicador, através do seu trabalho, né? Como é que você se sente? Assim? A gente se sente gratificado porque seguiu o que eu falei para ele. Edmar, eu tinha um colega, já um cidadão de idade, né? Tomava conta de uma casinha lá na Ponta do Mel, e o nome dele era Juvenal. E ele, quando começou, aí eu fui e disse, rapaz, inclusive na casa da mãe dele, a gente batendo um papo assim, foi. Aí eu digo, invente um Juvenal aí. O Juvenal é um velho, você disse que ele tem um chip que é rico e tal. Agora ele faça outra voz e tal, faça um negócio diferente. Não copie ninguém, faça diferente. Aí ele se inspirou. Aí Stanislau também foi, é outro que ele, quando estava trabalhando no rádio, ele falava muito, que eu escutava e o povo me dizia, rapaz, fala muito que inspirou em Martins Coelho. É gratificante, né? Muito gratificante. É Não há bom. dinheiro que pague isso, Não, na verdade, não. né? É um legado que você deixa na sua profissão, né? Pronto, e orgulho para a família também, né? E orgulho pra E família. além dos amigos. Outra coisa, na minha idade, assim, que eu já tenho mais de 40. De rádio. 7. De rádio 47. 47. Um orgulho, né? E hoje ainda está aqui sendo convidado por você, inclusive uma pessoa da Altamente, como era o doutor Mitomar, que ele dizia. E há pouco tempo tinha um cidadão também já de idade, disse, rapaz, você ainda com essa voz. Porque geralmente o que acaba desgaste é a voz, né? E você ainda está, eu digo, graças a Deus, agradeço a Deus. E aqueles que me respeitam como profissional e a engrandece. A gente se rejuvenesce, a gente começa a criar de novo, porque a gente está sendo gratificado, como você fez agora de convidar. Eu bem gratificado, me rejuvenescendo, esse rapaz se tornando um menino. Eu já saí daqui de coeiro. Esse é o Martins Coelho, sempre espirituoso. A gente vai falar mais sobre a alegria dos programas, de fazer programa de animação, entreter com o ouvinte que acompanha a gente. Mas, Edmar, ele já abriu aí o assunto. Então, o Juvenal, Edmar faz o personagem do Juvenal. Pode falar, né, Edmar? Isso. E Jahara Bittencourt no dos programa, que é uma personagens. grande audiência na 95. Todo mundo participa, gosta do horário do forró ali com esses personagens. Então, o seu início de rádio, Edmar, foi ouvindo assim caras como Martins Coelho. E aí depois surgiu a ideia dos personagens. Conta aí como é que foi esse negócio. Isso, aí. Primeiramente, quando eu morava lá no sítio Salgado, em Campo Grande, ainda com 12, 13 anos, eu lembro que a gente ia jogar futebol no campinho que tinha perto de casa e o programa dele começava de 4 da tarde. E a gente estava lá 3h30 jogando, quando dava 4 horas eu dizia, eu vou ali. Corria para vir ouvir o programa dele. Bom, né? Olha aí. Entendeu? E anos depois eu vim morar em Mossoró e por coincidência eu vim morar ali na Martins Júnior, que é a rua que ele mora hoje, no Planalto 13 de Maio. Aí tive aproximação, contato com ele, minha mãe tinha um pequeno comércio, ele começou a andar por lá. Aí foi onde surgiu a ideia de eu querer participar com ele na difusora. Aí ele deu essa ideia de criar esse personagem. Eu liguei uma vez e na primeira vez que eu liguei o pessoal já gostou muito, foi Martins?
Com certeza. E Legal. quando eu não ligava, o pessoal, cadê o Juvenal, que não liga mais? E Martins deu. Você já entrava com o personagem no programa. Com o personagem. Olha aí. E o pessoal ligava, cadê o Juvenal, que nunca mais ligou? Aí ele vinha lá em casa e dizia, rapaz, liga, o pessoal está perguntando por você. Exatamente. E depois, quando eu vim para 95, aí eu comecei a fazer o personagem na rádio, aí a gente foi e deu uma pausa lá. Mas foi uma alegria muito grande poder reencontrar ele anos depois. Aquele menininho que eu via ele lá no interior de Campo Grande. Valeu, depois se encontrar com ele e ter essa história para contar. Ei, Martins Coelho, o comunicador de rádio ele tem que ter esse feeling, essa percepção de estar sempre antenado com o que os outros dizem, do que as pessoas, o povo fala, assim, até intuitivamente, para também pegar alguma coisa ali e jogar nas suas pitadas de humor, né? Tem que ser um cara antenado, né? Tem que ter esse senso de humor aguçado. Quando eu acompanho um pouco da vida de Edmar aqui no trabalho da 95, eu sei que ele é antenado, ele é ligado. Ele pegou as deixas ali e ele está jogando no ar. Com certeza. Olha, vai muito improviso também. Muito improviso. Né? Eu tenho esse senso e criar-se na hora, sabe? Um dom que Deus me deu para isso, né? Porque quando foi para começar em rádio, foi com a Everi, acho que você lembra. Talvez. Sim, eu te coloquei aqui até na pauta aqui para a gente falar sobre a importância dos irmãos Costa para a rádio, Everi para rural naquele tempo. Mas você pode seguir no seu raciocínio agora, depois lá na frente a gente pega isso aí. Mas pode fazer as perguntas que quiser. Aí a gente começa eu tenho aquele senso de humor. Você está aqui, às vezes, uma coisa séria, sabe? Aí passa pela cabeça. Aí eu digo aquele... Aí solta solto. Já quebra alguma tensão. Eu fui muito repreendido por Padre Américo, com o senhor Américo Simolé, porque eu dizia mesmo, sabe? Só um pouquinho, pode? Pode. Uma certa vez, numa confraternização, todos os funcionários da Rádio Rural, nas antigas, né? Há 40 anos atrás, 40 e 30 e tantos. Aí, quando primeiro se faz aquela oração, né? Para depois estar os comes e bebes. Aí um colega que já estava bem adiantado para ser advogado. Ele foi... Tem que rir, né? Porque o negócio foi sério. Todo mundo pegado com a mão, rezou o Pai Nosso. Aí ele foi ler a Bíblia, né? Uma passagem da Bíblia. E teve uma hora que ele disse assim. Aí o rei Herodes... aí eu fui e disse assim, mudaram o nome do homem. Rapaz, num silêncio daquele negócio, não tinha precisão de dizer aquilo. Não era para ter falado. Mas quando ele... um radialista, Herodes, é a palavra mais difícil. Herodes. Aí aí quando ele disse, aí o rei Herodes, aí eu fui e disse, mudaram o nome do homem. Rapaz, Padre Américo, ficou só um olho na cara de Padre Américo. Só um. Muito sério. Aí eu digo, eita, do batido que eu vou levar. E você sabe quem foi Orson Welles? Já ouviu falar em Orson Welles, não? Rapaz, eu já escutei muito nome feio, mas isso aí... Esse cara, ele foi um grande cineasta norte-americano das décadas de 30, 40, 50 e foi radialista no início do rádio nos anos 20 e 30 em Nova York. Orson Welles parou Nova York nos anos 30 a partir do rádio, de uma peça encenada no rádio com caráter de jornalismo. Eu diria que aqui em Mossoró, você não sabe disso, mas eu diria que, ouvindo as suas histórias já que tem no YouTube, você em algum momento foi o nosso Orson Welles de Mossoró. Por quê? É coisa grande. Você, em algum momento, causou tensão na cidade, comunicando de que havia discos voadores chegando em Mossoró. É verdade? Então, nos anos 30, só para concluir a história de Orson Welles, ele encenou, dentro da programação de uma rádio em Nova York, a de maior audiência lá, o que seria um ataque alienígena aos Estados Unidos. Isso por volta de 1938. Então, ele no início do programa, ele disse que era uma peça de ficção e tal, mas só que no decorrer da programação as pessoas vão entrando, né, e não sabem do que foi dito lá atrás. Então, a qualquer momento, era assim, a programação estava tocando música, a qualquer momento ele entrava dentro dando um plantão, encenando como se fosse algo real. Olha, nesse momento, figuras esverdeadas estão invadindo o trânsito da cidade, muito pânico, a polícia. Então, no caráter jornalístico, aquilo causou um pânico enorme, parou Nova York, deu um maior problema judicial, fecharam a rádio e Orson Welles respondeu a um processo judicial
coisa que não aconteceu com você, graças a Deus, mas isso ficou para a história do rádio mundial. Então você também vivenciou uma passagem assim da invasão de alienígenas aqui em Mossoró, não foi verdade? Foi no 1º de abril. Foi o seguinte... Dia da mentira. Dia da mentira. Perdoável, né? Claro. Mas só que o primeiro ano, meu controlista, nesse tempo a gente fazia, tinha um controlista, depois passou a fazer tudo só. Aí eu disse, 4 horas da madrugada, Fazenda Rural e o Sertão. Aí eu fui e disse, olha, eu estou chegando agora, provoquei chegar atrasado. Provoquei assim, deixei tudo ligado, só botei a rádio no ar 10 minutos, 4h10. Aí eu disse, olha, eu sei que vocês estão pensando que eu atrasei, mas eu cheguei na hora e tal, é porque eu passei ali na ponte, aí tem um objeto de cor esverdeada, ou tem um objeto redondo, muito luminoso, e tem um pessoal dentro. E eu vim para cá, porque os repórteres estão dormindo, mas volte já. Aí rodei mais música, mas não tinha nada. Tinha nada. Rodei, aí voltei. Realmente a polícia já amarrou com cabo de aço, tem pessoas de cor esverdeada de 1,15 m de altura, a polícia está chegando, nosso repórter queria que levantasse menos um agora para ir. Tá? Aí quando eu fui dizer assim, é mentira, um cabo de telefone, alô, quem está falando? Martins Coelho, é o locutor, disse, você é? Eu digo, sim. Ainda não, por quê? Aí disse, rapaz, fechei minha padaria, rapaz, o pessoal aqui tudo novo, fechei para mim. Para ir olhar os alienígenas. Mas eu pensei que não. Chegou minha mulher, a mãe de Fábio. O que é que tu queres aqui? Eu vim olhar essa besteira que você dá, até tu acredita nisso. Mas é perdoável, o dia da mentira, né? Você tinha umas brincadeiras. Só que ele disse, o Padre disse que eu não fizesse mais aquilo. Eu digo, pois não faço mais. Pegava bem para No outro ano foi pior. Foi pior. Foi do arroz. Foi a do arroz. Essa vamos deixar para o final, que essa aí essa é emblemática, viu? Essa aí parou. Essa marcou a história em Mossoró. Edmar, você também vê assim, como é que você vê o rádio aí, a inspiração dos personagens para você criar? Rapaz, muita gente me pergunta se eu sou cearense, porque essa coisa de humor vem do rádio cearense, né? Mas a minha inspiração foi justamente num cearense lá de Aracati. Eu sempre ouvi o rádio cearense, lá no sítio também, pegava a verdinha lá, e lá tinha aqueles personagens, né? Do Tom Cavalcante, já imitava esse pessoal. Então daí surgiu a vontade de querer criar personagens. E quando eu comecei no rádio aqui no ano 99, 2000... rádio comunitária, a concorrência era muito grande, tinha muitas pessoas e eu percebi que não ia dar para mim, que tinha muita gente boa. O que eu vou fazer? Eu vou criar algo aqui diferente, vou inovar para que eu possa permanecer. E foi aí onde surgiu o primeiro personagem, que foi o Juvenal. Depois eu senti que tinha necessidade de criar outros personagens para interagir com o Juvenal. Foi aí onde a gente criou a Jahara Bittencourt, que é outro personagem. A gente tem o Pai Badu, a gente faz um médico, faz um padre, e a gente conta piadas interpretadas. Como é que é a piada interpretada? Porque tem pessoas que contam piada com uma única voz. A gente faz tipo um teatrinho, entendeu? E assim, estilo, não sei se o pessoal aqui já acompanhou Garras da Patrulha. Inclusive eu até já participei também lá, que é na TV Diário, programa Garras da Patrulha. O pessoal faz um teatrinho e até hoje a gente faz esse teatrinho no rádio e está dando certo, graças a Deus. É muito bacana, envolve todo mundo. A gente muda as vozes para contar piada. Por exemplo, a filha chega para o papai: mamãe, o que é que você quer, Jordana? Mamãe, eu tô grávida. Aí o pai anda: que conversa é essa, filha? Onde é que você estava com a cabeça? No para-brisa do carro, mas isso não vem ao caso. Entendeu? A gente dá essa mudada que é para... Já o Antônio Martins, na época, não tinha essa pegada de criar personagem, não. O Martins Coelho, aliás, ele fazia a coisa conversada, né? Eu lembro a história que você contou também, a entrevista com o Dr. Milton. Você tinha a história da carne assada, né? Que o pessoal comunicava. É bem bacana isso. E conta a carne assada, como é que foi, né? Do estúdio. Sentiu o cheiro de carne, né? Não, aí era minha mãe. Meu Era povo, sua mãe? era carne assada, o cheiro? Sim. Não, é porque quando eu trouxe minha mãe para cá, em 71 mais ou menos, aí eu botei para morar por trás de laçador, porque a situação era muito difícil. Aí aquela cheiro de carne assada, só tomavam água. Até hoje ainda tem aquele cheiro. Ainda tem cheiro. Você tá chegando lá, né? Mas você tem uma Mas tem, eu acho que tem, porque é tanta coisa que... Mas você tem uma história que você estava dizendo: menino, que cheiro de carne está chegando aqui no estúdio, que cheiro de carne é essa? Carne gostosa, carne... Dá um pedaço desse para mim aqui. Aí você simulava, só cortando a carne, e de repente chegaram ouvintes querendo... Foi na hora da coalhada. Trazendo a carne. Isso aí foi na hora da coalhada. Eu estava fazendo o programa, tem aquele pedestal, né? O microfone, o mini auditório, Flora Diniz Barreto, e aí chegava muita gente. Aí quando não tinha ninguém, eu inventava, sabe? Esse pessoal aí tá chegando de onde? Aí pro Canindé, de uma Kombi aqui chegando de gente aí, tudo
roxo, né? Para ir para o Canindé e tal. Quando a fé começar a chegar, cadê o pessoal? Cadê? Que pessoal? Que vai para o Canindé? Eu endoidando aqui, eu sei uma história de ir para Canindé. Aí, eu fazendo o programa sozinho, eu e Bitonho, aí eu fiz assim ó, no microfone. O cheiro de carne assada. Quem é que está assando carne aí, menina? É a senhora, dona? Ô, mulher, que carne cheirosa. Me dê um pedacinho. Não, quero essa não, porque essa é muito gorda. Eu quero outra que eu não posso comer muita gordura, não. E obrigado. O ouvinte viajando já. Viajando. Já fica Quando viajando. foi um certo dia, aí no mini auditório chegou um casal, já de idade, com a filha e tal. E a mulher era os olhos desse tamanho para mim. Aí sentou assim, pode sentar, menino, traga coalhada para esse povo. E a mulher disse, opa, um coalhado, você vai. Aí fiquei. Quando pouco tempo, aí a mulher olha, não tirava os olhos de mim. Eu digo, a senhora vai estar quebrando em mim? Não, eu sou tão feio. Ela disse, não, eu estou admirado aqui, porque um dia eu estava assando uma carne, fogão, suada, 6 horas. Aí o senhor disse assim, ô, cheio de carne assada, quem está assando carne? Aí o senhor disse, eu disse, sou eu, seu Martins. O senhor disse, me dê um pedacinho. Eu peguei o espeto e mostrei para o rádio, tome. Você não quer dessa não, quero daquela mais fraca, essa daí é gorda. Ela voltou e disse, ele está vendo a gente também? Eu disse, não está não. Coisas que acontecem, pensa que é verdade. Vale a criatividade do comunicador. Tá, né? tem gente, mas o povo é fácil ser enganado. Porque eu dizia assim, meu pai era o homem que tinha mais força lá em Aracati. Ele pegava uma prata e espremia assim, aquela carinha estava a língua para fora. Nossa. Aí tinha gente que dizia assim, mas é verdade mesmo? Tem cabimento um negócio desse? Eu queria... Pois é, porque... Mas tinha muitas, eu tenho muitas histórias. A Rádio Rural foi a sua grande escola? A Rádio Rural? Foi minha faculdade. Foi sua faculdade. E aquilo ali. Hoje eu estou feliz da vida. Não só eu, como minha família. E acredito que muitos amigos, aqueles que me respeitam e consideram como vocês, porque para entrar ali, é como aqui. Tem o estilo, tem a educação, tem o respeito pelo companheiro. Né? Sim. Eu vi as falas dos que eu já entrevistei, inclusive alguns já morreram, entrevistei Emery. Tem uma entrevista gravada em áudio com ele. Havia os famosos testes, né? Testes de leitura, de locução. Isso. Era assim que tinha o ingresso na rádio, né? Não tinha faculdade nem nada. O camarada entrava pela dinâmica, a espontaneidade, a desenvoltura, a leitura. Reunião sempre. Reuniões. Porque... Né? Se você errasse, alguém brigou com alguém está mal com alguém, para dar merda, gente, era bom demais. Minha faculdade é isso que eu digo. Foi em 69 que você ingressou? Se você perguntar por ano, eu não sei nem do que ano eu nasci. Vamos ter que puxar depois essa ficha aí. Mas Emery era grande figura, assim, lá dentro da Rádio Rural? Era o diretor. Emery Costa. Tinha Emery, e Every, né? Os 3 irmãos. Você trabalhou com eles 3? Todos os 3, e Costinha. Emery Costa, Every Costa, Eleri Costa e Costinha. Costinha era esporte. Era o magro ali da Ilha de Santa Luzia, tá para Natal. E quando eu fui ingressar no rádio, eu fazia o seguinte, eu trabalhava no DDAS, Departamento Diocesano de Ação Social. Era motorista do padre Alfredo Simonetti, irmão do Padre Américo. Sim. E motorista da paróquia de São Manuel, porque ele não podia dirigir, porque ele era epilético, ele não podia. Aí, quando foi um certo dia, ele teve que ir para São Paulo fazer uma cirurgia, e o Padre Américo foi celebrar. E eu fiz os comentários. Aí, quando terminei, o Padre Américo me chamou, Martins, você quer fazer um teste no rádio? Quero, senhor. Procure amanhã Every. Aí eu procurei, ele já estava pronto, tinha o estúdio 2, né? Aí pegou o papelzinho, passa um visto aí. Aí passei o visto tudinho. Leu, fica à vontade. Eu até saí disso aí, porque realmente quando a gente vai começar assim, a gente fica um pouco inibido, né? Fica. Aí eu comecei a ler e disse, pronto, tá bom. Aí com uma semana eu já estava fazendo programa. É Hora de Brasil, vamos lá. Você já lia na igreja, né? Já falei aqueles comentários. Você lia a Carta de São Paulo, aquelas coisas todas, né? Isso. Aos apóstolos. Aos apóstolos, Paulo e Pedro. Sabe que Gilson Cardoso esteve aqui também, ele disse que ele foi evangélico, ele foi evangélico, né? Quando adolescente, ele lia muito na igreja. Essa coisa da igreja ajuda muito também na desenvoltura da comunicação. Mas seu Mané também já foi... Seu Mané era uma figura da sua época lá também, né? Mas... Era, podemos dizer assim, não sei se a palavra eu vou acertar, um analfabeto inteligente, um analfabeto formado. Era incrível. Ali foi... Igual a ele não aconteceu. Ele é um símbolo da Rural, né? Símbolo. É um símbolo Ele eterno. Tinha problemas fortes lá fora, mas chegava aqui para fazer o programa, nem pareceu, mas tinha um problema. Geralmente tem que descarregar um pouco, né? Vou cantar só um pouquinho. Conta assim, aí uma pílula. Uma pílulazinha. Eu fazia a Rural... Leva da sua casa, fiz Joia e tal. E tinha também mensagens musicais, notas revistas. Mensagens musicais dia de domingo ia até 6 horas. Né? Quando tinha pouca mensagem, ia até às 4. E depois de 6, dia de domingo, era Monsenhor Humberto Bruniger. Sim.
vinha aquelas cartas, agradecendo uma graça, com dinheiro dentro. E quando eu estava liso, uma certa vez, aí eu pegava assim as cartas dele, olhava assim, não tem dinheiro dentro. Aí eu digo, rapaz, o que eu faço? Para abrir isso aqui, Ave Maria, pagamento me mata. Aí quando foi um dia, uma ideia, né? De Aracati tem, né? Peguei uma gilete, tirei a notinha. Deixei lá, ninguém... Intacta. O Padre Humberto foi ler no programa e foi disso. Vamos ver. Tássio Araújo agradece uma graça alcançada por ter ficado bom num pé. Manda R$10 para a igreja. Só chegou a carta, o dinheiro sumiu. Padre Humberto já. Aí, Martins, vem a carta. Vixe, Maria. Pronto, Padre Humberto. Não minta, que senão ele bota para fora agora. Você está tirando o dinheiro do padre. Caramba. Aí eu digo, Padre Américo, não minta. Tu não quer que eu minta? Rapaz, pelo amor de Deus, já veio 2 vezes me reclamar aqui. Aí eu digo, Padre Américo, o pior é que tem uns ali que eu boli e ele não viu ainda. Ele vai ver, você vai pensar que eu dei continuidade ao trabalho. São as histórias aqui de Martins Coelho, com o Padre Américo, com o pessoal da Rádio Rural. Edmar, sempre tem essa questão do rádio, que o rádio vai acabar, que o rádio vai mudar, né? Passa fases, né, Martins? O que você acha disso, Edmar? Rapaz, isso é antigo, essa coisa que o rádio vai acabar. Eu acho que o rádio é eterno, ele não vai acabar nunca, porque o rádio ele é companheiro, ele informa, ele diverte. Você não precisa parar para ouvir o rádio. Você escuta o rádio no trabalho, no carro, onde quer que você esteja. E essa coisa, desde os anos 50, que se diz que o rádio vai acabar. O rádio, quando surgiu lá em 22, no Rio de Janeiro, lá, Roquete Pinto, que cria aquela rádio lá, a Rádio Nacional, de 22 até 32 era aquela coisa meio que tímida, até porque as pessoas não tinham receptores para ouvir rádio. Aí em 32, 10 anos depois, só se tocava mais música clássica, era para a elite. Em 32, quando Getúlio Vargas ele institui um decreto lá para que as rádios possam colocar comerciais. Isso. Aí sim ela se torna mais viável, grandes empresários vêm. Aí de 32 até 40, aí é a explosão do rádio. O que ele faz? Ele contrata uma empresa da Alemanha chamada Telefunk. Naquela época o rádio custava $500 o receptor. E a Telefunk vem para o Brasil, se instala e começa a fabricar aparelhos, receptores, a partir de $100. Aí onde nasce as grandes estrelas do rádio, né? Programa de calouros, de auditório. As cantoras. As novelas, as cantoras. Aí em 50, quando chega a televisão, aí sim, de certa forma, entre aspas, é quando o rádio tem um baque, porque a televisão ela rouba seus grandes profissionais. A televisão leva a novela, leva os grandes comunicadores, as cantoras, os cantores. Esse aí foi o maior baque que o rádio teve, na minha opinião. Mas de lá para cá, toda essa tecnologia de rede social que vem aparecendo, o rádio ele meio que funciona como um camaleão tecnológico. Ele vai absorvendo essas coisas para si próprio e se torna cada vez mais forte. Mudanças, eu acho que sempre vão existir, mas agora, acabar, acho que não. Deixa eu colocar uma questão, a gente já está também, o nosso tempo está correndo aí. Agora, figuras aficionadas, apaixonadas pelo rádio, a gente já não vê mais tanto quanto antes, né, Martins Coelho? Por exemplo, existia a figura do garoto de rádio que estava sempre no estúdio, querendo ser locutor, querendo ser radialista, vivia na rádio todo dia, andava lá, entregava uma cartinha, uma correspondência, ia deixar um bilhete, fazia um mandado e vinha se entrosando, e muitos conseguiram espaço. Conversava outro dia com o Edmar, isso a gente não tem, para mim na 95 não tem mais essa presença tão constante de rapazes que querem ingressar. Isso na profissão. Você sente também esse esvaziamento? Sinto. Porque hoje eu tenho que dizer, se eu errar não tem problema não, né? Tem que falar sério mesmo, né? É porque hoje muitos patrões, muitas coisas, eles não querem qualidade, eles querem quantidade. Tem quantidade aí, bota qualquer um. Entendeu? Porque temos no rádio, pelo amor de Deus. O rádio, ele é o número 1. Não existe ninguém para o espaço do rádio. Você lembra quando entrou a terceirização dos programas aqui em Mossoró? Em que época foi? Não, você não tem essa informação? Estou buscando essa informação, creio que foi por volta do final dos anos 70, por aí, salvo engano. Você viu a atuação de Aldenor Nogueira no rádio? Trabalhei com ele também. Ele foi o primórdio dos comunicadores de animação.
desse conceito aí, do gênero que vocês fazem de piadas e tal. Exato. Não era isso? Animador, com muito humor, com piadas, né, com tiradas que hoje nem pode mais falar. Não pode mais. Né? Tem algumas que hoje é considerado até crime. Crime de racismo, inclusive. Mas na época era permitido. Pronto. Coronel Pereira também foi outro personagem com ele. Que marcou época. Você trabalhou com esses dois? Trabalhei com todos os dois. Não foi? Trabalhei. Inclusive, o Aldenor Nogueira, ele é muito meu amigo. Né? A gente terminou até um pouco assim diferente. Era o Bazar da Alegria na Difusora. Ele fazia aquilo tudo de improviso ou ele tinha anotações? Não, era de improviso. Tinha que ser. Olha aí. Belmont também foi outro. Belmont foi outro grande ícone do rádio. Eu digo assim, mas comunicadores de personagens de animação que eu estou situando aqui, como no caso exatamente. Edmar o Coronel faz. Pereira era também um grande comunicador. Acabou bem. Fantástico. Essa coisa de cartas também, eu rapaz, não acompanhei. O rádio era muito forte nos anos 80, no início. Eu lembro que você falou mensagens musicais, notas de aviso. A gente morava no sítio e eu lembro que minha tia morava em Mossoró e quando ela ia para o sítio, botava lá: aviso para o sítio Salgado Campo Grande. Silvia, Luzia está avisando que vai hoje à tarde no ônibus das 4. Por favor, mande alguém pegá-la na central. Era assim. Olha realmente. Que maravilha. A gente estava ouvindo, mas quando era com 10 minutos, chegava: ei, você ouviu, eu avisei, manda pegar a Luzia. Todo mundo ouvia. Né? Tecnologia avançou e tirou muito disso. Tirou muito disso. E com relação às cartas, você recebia muitas cartas? Muita. Eram cartas, tinha delas. E quando foi para o final, já não tinha mais aquelas cartas. Tal. Porque carta e telegrama, você sabe que é a diferença. Por quê? Porque carta você diz tudo, o telegrama tem que resumir. Tem que ser, né? Pois é. 5 linhas. Aí naquele tempo as cartas eram as monstras. Aí a coisa foi arruinando, você nem está sabendo papel de confeito. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Gente, a gente está aqui chegando perto do final do podcast. Nós vamos passar agora algumas imagens aqui da carreira de vocês, alguns momentos. Vocês colaboraram conosco aí na nossa produção. Então nós temos aí algumas imagens aí. O Marcelino já pode soltar algumas, Marcelino, já pode iniciar aí no nosso podcast para a gente ver aí um pouco da carreira, tanto do Edmar Castro quanto do Martins Coelho, né? Aí na pasta Martins Coelho a gente tem essas participações, que é sempre um momento memorável que a gente traz aqui dentro do nosso podcast Memória do Rádio. Vamos lá, bate e volta. Vamos lá abrir essa pasta aí para a gente ver. Será que vai rolar? Não. Se não rolar, a gente deixa para o próximo momento. Olha aí. Aí, rapaz. Edmar Castro, em que ano aí, Edmar? 2003. São 20 anos. Não tem como ampliar, não, né? São 20 anos de 95 e eu tenho muito orgulho de dizer Você entrou na época da abolição FM. Abolição FM, Sistema Ney Lopes de Comunicação. Eu tenho muito orgulho de dizer que são 20 anos ininterruptos. Eu sou o funcionário mais velho da 95. Eu sou o único que está lá há 20 anos ininterruptos. Porque o pessoal saiu, voltou, mas eu estou lá desde o início. Também só com palavra bonita. Boa, Thiago. Ininterruptos. Sem parar, direto, como cantiga de grilo. Pronto, ficava no popular. Isso aqui foi uma revolução, Tassi, porque isso aqui não existia em Mossoró. Essa unidade móvel, o nome era Circulando. E quando a gente chegou, o pessoal veio de Natal, eu era o locutor de flash ao vivo e andava com 2 promogatas. As promogatas eram 2 meninas, eu chegava, parava o carro, elas abriam, tem um som ali atrás, elas abriam e eu chegava na loja, falava com o gerente e fazia o flash ao vivo. Isso aí foi uma revolução. Muito bom, bacana. E bem fininho na época aí, isso, tava rapaz. Um garoto aí. A prova disso é que essa rádio aqui, com 6 meses em Mossoró, ela se tornou o primeiro lugar em audiência, viu? Foi, ela liderou realmente no FM local, a 95, lá no ano 2003. Olha, essa aí já aqui no sistema TCM, né, Edmar? Isso, 2010... Pessoal aí... Tá, gente, Beri Soares, Clara, Elisângela, Camila, Wilson, esse pessoal aí que é do Playlist Digital, pessoal que é de fora, Tony Maciel, Micael e eu. Micael que era o diretor. O Micael dirigiu. Elisângela Moura, eu trabalhei com ela também. Não, essa é a Elisângela Lima. Aqui é a Lima. Aquela não é a Elisângela Moura? É a Lima. Tem a Moura trabalha com a gente também aqui. Trabalha, eu vejo. Vamos lá, aí já foi com isso também... que foi em 2010, foi um evento que teve lá no Clube da Caerne, Dia do Radialista. Isso aqui era William Hertz. Falecido, né? Trabalhou com a gente. 2013 ele teve aqui. Guto Brandão, que é paraibano. Aí eu, Sandro Vale, que é do Ceará, e Paulo Ricardo. Paulo Ricardo aí estava chegando Paulo. por aqui. Próxima.
Próximo aí, Tiago, bate e volta. Já tinha até o presente aí. Olha aí. Aí foi um evento, cobertura Mossoró, Cidade Junina, Elisângela Lima, eu, Zéza E Fernandes. Zéza, que era apresentador aqui. Da TV, da TCM. Vamos passar a próxima aí, Tiago, bate e volta. No pique do rádio. Vamos ver qual é a próxima. Agora vamos passar para as pastas de Martins Coelho. Vamos ver o que é que tem. Ganchou, travou aí? Né? Eu preciso rezar, eu rezo. Pois é, pessoal. Então, Travou. vamos voltar de novo aí, porque vamos passando aí. Essa relação aqui, Martins Coelho, era muito usual, né? Na época eu esqueci de mostrar aqui para essa câmera aqui, o pessoal. Fita com caneta para voltar. Era. Fiz O mais rápido possível. Né? A gente tinha um Mas bar, você tocava conheceu muito, Bartol Galeno. Volta aí, toca a fita do meu Conheço carro. esse cara aí, eu conheço. Opa, chegou as imagens aí. Bate e volta. Olha como a gente fazia, né? Controle de locução. Aí você tava arrepiando aí de DJ e Não, tudo. não, rapaz. Boca linda, rapaz, para Olha dar uma só, tapa era- e costurar. Na Rádio Rural aí. Rádio Rural. Primeiro Rural. andar. Mais ou menos que ano? Isso, você me pegou. Ano você é ruim. Rapaz, eu sou ruim demais de gravar. Uma próxima aí, Thiago. Vê que... Olha aí, estúdio da Rádio Tapuio. É. Tapuio. Olha aí. Parece muito parecido com o Evaldo Freire. Muitos Mas já está papéis. engordando aí. É interessante, só dar uma paradinha aí, Thiago, que eu vou fazer um comentário. A estrutura dos estúdios. Isso era Rádio Rural também? A Rádio Rural aí. É impressionante. A Gilson teve aqui também. No início dos anos 2000, a estrutura dos estúdios não eram muito confortáveis, não. Não. Os microfones, uma cadeirinha daquelas cadeiras de mesa de Exato. cozinha. Muito bem. Não é verdade? É verdade. Até complicado pro. Olha o telefonão ali que servia. Era As na. paredes, ó. Impressionante. Esse estúdio funcionava em qual rua aqui do centro? Na Praça Vigário Antônio Joaquim. Vigário Antônio Joaquim. Primeiro andar. Do Teatro Cid. Não, era Não, rural, no caso. É rural. Na Não. Praça Vigário Antônio Joaquim. Não, tudo bem. Eu digo o da Tapuio, o estúdio da Tapuio. Tapuio era lá Por trás do Cid. Por trás do Cid. Isso. Rua Almeida Castro, né? Isso. Rua Almeida Castro. Olha essa cobertura Coronel do carnaval Pereira aí dos anos, início dos anos 80 aí, ó. Coronel Pereira. Esse aqui é o Otoniel Maia, viu? Esse aqui, o baixinho aqui, ó. Otoniel Maia. Os outros, eu acho que esse aqui é o Tota, que era controlista com rádio aqui. E os outros dois eu não recordo, eu não sei quem é, eu tenho uma relação. Coronel Pereira, que falecido, saudoso, que me passou essa O foto. Tota era. Tem mais uma técnico, imagem aí, né? viu, Thiago? Bate e volta pra gente fechar. Fala, Edmar. Oi. Tota. O Tota era técnico, não era? Era técnico. Era controlista. Ele foi o primeiro presidente do sindicato dos Isso. radialistas. Olha, você falou de cartas no programa. Olha aí. Aí. Coronel Pereira, Tarde Sertaneja, Exato. recebendo Neném do Baião, É. entregando a fita a ele aí, ó. Olha o montante de cartas que tinha em cima dessa mesa da E rádio. o tempão, porque o Neném do Baião, ele toda a vida gostou de um cabelão bem... Sei. Olha Era o bem detalhe novinho. lá em cima no Estúdio 2, o rádio, ó, o rádio o retorno lá. Então eram cartas, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada disso. Exato. O celular era carta, eram os milhares assim Muitas. cartas que chegavam. Esse programa Tarde Sertaneja foi o primeiro também que colocou o forró no ar, no rádio local aqui, viu? Aí, portanto, algumas imagens dos amigos, tanto da Edmar quanto do Martins Coelho, e também de algumas figuras que marcaram o rádio aqui em Mossoró, na passagem aqui dos anos 70 para os anos 80. Bom, Edmar, a gente está chegando ao final aqui. Deixa aí o seu toque final para quem está acompanhando o nosso podcast conosco. O que é que representa o rádio para você, Edmar Castro, e o resgate da memória do rádio? O rádio representa tudo para mim, porque é uma profissão que desde criança eu almejava trabalhar. Então, quando você trabalha com aquilo que você gosta, que você faz com amor, eu digo sempre que não trabalho, eu venho aqui para me divertir. Por mais que você tenha algum estresse, algum perrengue em casa, na rua, quando você pega o microfone, que você liga, você esquece tudo, e o rádio ele serve até como terapia. E eu sou muito feliz, sou muito grato, principalmente em trabalhar numa empresa como é a Rede TCM. Eu tive a satisfação de ter convivido com o Dr. Milton Marcos de Medeiros, foi quem me convidou para cá. Eu estou aqui até hoje por causa dele, porque quando foi comprado a 95 do grupo de Ney Lopes, e a nova direção, ele botou um diretor e o diretor não queria ninguém da equipe lá. E mandou que tirasse todo mundo, e assim foi feito. Mas o doutor Mil disse, não, eu vou querer esse rapaz aqui, deixa ele. É tanto que ele veio, mas o cara não me botou na programação da tarde. Disse, então eu vou botar ele de madrugada. Aí quando foi com um mês,
A dona Zilene chegou para mim e disse: Milton disse que você vai voltar para tarde, que o pessoal está pedindo. E não deu outra. Quando foi com 2 meses, eu voltei para tarde. E ele acompanhava o meu programa, essa coisa de fazer humor. Eu lembro que quando eu estava lá na outra rádio, o pessoal dizia: rapaz, eu acho que o Dr. Milton vai pegar todo mundo aqui nessa rádio, menos você, porque você conta piada, você faz humor. E o Dr. Milton é um professor da UERN, ele não vai querer isso na rádio dele. E foi ao contrário, eu fui o único que fui contratado naquela época. E a Clara Jordani, que também era locutora, ele queria uma voz feminina. E eu tive a satisfação, ele viajava, na época ele estava na UERN, ele viajava, pegava as piadas, levava, e muitas vezes eu dava piada, meu Deus, eu mandei essa piada para ele, mas nunca fui chamar a atenção e sempre fui muito bem Trabalho tratado. Aprovado, né, Edmar? Aprovadíssimo. É isso aí, é a maior audiência aí da Rádio 95, Edmar Castro. Martins, a gente chegando ao final, não vai dar tempo contar a história do arroz, mas ela é de domínio público. Quem for na internet vai ver no YouTube a história do arroz do Martins Coelho, é sensacional. Vou deixar até o suspense no ar para dar mais audiência para você também. O pessoal vai atrás saber, e tem muita história lá, e essa do arroz é icônica. O que é que representa o rádio para você e sua mensagem final aí pela memória do rádio? Como eu acompanho ele, é tudo na minha vida, né? 47 anos eu trabalhei em rádio. Tive o prazer de trabalhar na Rádio Anhanguera e na Brasil Central, em Goiânia e Goiás. Mas pouco tempo, passei lá só 8 meses e vim embora, carente de amizade. E é tudo. Hoje eu estou feliz da vida, que há um ano atrás, eu tive uma decepção muito grande, que quase vou embora. Mas o povo é muito bom e eu continuei e voltei para a minha faculdade. Agradeço a você e a todos que fazem aqui. Inclusive é o nosso amigo aí, o Bate-Cai. Bate e volta. E volta. Tiago Bate e volta. Sensacional. Foi Fábio, meu filho, que mandou dizer. Isso é fofoqueiro também. Um abraço, muito obrigado, Tati. Você está no ar na Rural todos os dias, de 1 às 3 da tarde. E Edmar na 95, de 4 às 6 da noite. O forrozão do Juvenal botando pra moer. Isso. Valeu, gente. O trabalho aqui com o apoio técnico de Tiago Roberto Bate e Volta, da TCM. E também Marcelino Sobrinho. Tô nessa aqui, né? Tiago Bate e Volta, Marcelino Sobrinho. Valeu, galera. A gente volta aí na próxima semana aqui no tcmnoticia.com.br com mais um podcast Memória do Rádio. Um abraço!